Em seus lares, o programa Quarta Dimensão, na rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. 20 de março de 2015, 17 horas. O filho pródigo renegou os valores da casa paterna e, sustentado pela herança, viveu fartura de prazeres comprados a peso de ouro. Pouco lhe importava o desgosto do velho. Ele já esquecera que tinha um pai. Renunciara totalmente ao passado. Agora, ele só pensava em divertir. O velho pai não o renegou, todavia, nunca o renegara. Esperançoso do alto de uma torre, ele vigiou a estrada, sem jamais perder a esperança de que voltasse. E nós sabemos, todos nós sabemos que ele voltou. Todos voltam, sem dúvida nenhuma. Cuidando da imagem e do som, contamos com a presença bem-vinda dos nossos amigos Stefan e João Luiz. Com eles na técnica, permanecemos tranquilos. O tema de hoje será Filho de Deus ou Bastardo? Existir 30, 90 ou até 120 anos, nada significa em termos de eternidade. Existir não significa viver. Viver é sentir nítido estado de plenitude, gozar conscientemente os prazeres, saborear a presença divina. Isto é viver. O Evangelho explica: vida eterna é esta, conhecerem-te a ti como verdadeiro Deus e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Palavras de Jesus em João 17, versículo 3. 100 anos de existir não valem 10 horas de viver. Certa vez alguém me perguntou: Getúlio, você gostaria de ser premiado com a imortalidade? Respondi na hora: Deus me livre e guarde deste castigo. Carregar corpo físico eternamente seria dose para elefante. De minha parte, eu pulo fora. Mas como? Retrucou o arguidor irritado. Eu já escutei você pregar que todos somos eternos. Pelo menos eu inquiri, eu cheguei à conclusão que você perguntou se o Getúlio gostaria de ser imortal. E a minha resposta só pode ser negativa. A pessoa chamada Getúlio é corpo, alma e espírito. Esta parceria não pode ser imortal. E ai de nós se fosse. E o questionador retomou a palavra. Para todos os efeitos legais, você é o Getúlio, retrucou o meu consulente. Você falou certo. Eu respondi: para todos os efeitos legais, eu sou o Getúlio. O Getúlio, corpo, alma e espírito, formam o trio cadastrado nas repartições públicas com carteira de identidade, CPF e tudo mais. Este trio, porém, é provisório. Ele tem determinado tempo de validade. Passado este tempo,
a parceria se desfaz. E graças a Deus ela se desfaz. Como bolha de sabão, o Getúlio, em seu tríplice aspecto, vai desaparecer. Eu abomino e rejeito toda a tentativa de sobrevivência da matéria e da personalidade. Somente o espírito é eterno. Tudo que se disser em contrário será enganação. Carne e sangue não herdam o reino de Deus, está lá em 1 Coríntios 15, versículo 50. Eu pergunto, você vestiria pijama para ir a uma festa de gala? Alguns cogitam congelar seus corpos, esperando recursos futuros da medicina. Apavorados, eles tentam enganar a morte. Ainda não aprenderam que só experiências aproveitadas nos darão vida. A natureza não dá saltos. No plano do espírito, da mesma forma, os passos são seguros e lentos. Ninguém vai ter consciência da imortalidade de uma hora para outra. Ninguém avança para tirar fotografia sem antes arrumar o cabelo, fazer pose e esboçar um sorriso. Tudo chega no tempo certo, porque o tempo é o grande professor. Imortalizar numa fotografia um rosto cansado e feio não é politicamente correto. Por isso, a consciência da imortalidade chegará quando o nosso rosto se tornar espontaneamente sereno. O escritor inglês Somerset Maugham, apenas em idade madura, compreendeu o quanto ele fora preconceituoso na juventude. Somerset disse num desabafo: eu achava espantosa a declaração do historiador Plutarco de que Catão o Velho começou a estudar grego aos 80 anos. Somerset precisou avançar na idade para entender a velhice. Na juventude, ele menosprezava os mais velhos. Felizmente, alguns tropeços e lições o fizeram compreender que o avanço no tempo poderá ser ampliação da existência. Os velhos podem ter dobrado a consciência da imortalidade. As vizinhanças do mundo espiritual os ajudam a encarar a morte. Eu também partilhei este preconceito quando tinha 25 anos, me lembro bem. Envergonhado, eu confesso minha culpa. Uma senhora maior de 80, naquela época, me disse: aquele casal ainda é jovem, nos seus 50 anos. Quero ver se eles terão essa energia quando chegarem aos 80. As palavras da senhora repercutiram de forma desfavorável na minha mente. Eu nada disse, mas no íntimo censurei o adjetivo jovem que ela utilizara para designar o casal. Na época, alguém que vivera 50 anos na minha ótica era velho. Eu o considerava Matusalém. Hoje eu considero os cinquentenários como meninos crescidos. Porque a vida não para, meus caros. O planeta continua girando em torno do Sol e os dias vão se sucedendo. Tão somente como espíritos, nós continuaremos fazendo parte deste contexto. Ai daquele que permanecer à beira da estrada sem ter o que fazer. Quem se mexe progride,
Quem estaciona, para de crescer. Esta é a cartilha da evolução. Quem caminha indiferente aos cabelos brancos envelhece mais devagar. A velhice sabe que existe em nós, como presente de berço, uma centelha eterna que suaviza os percalços do desencarne. Essa centelha eterna é o nosso espírito, partícula do próprio Deus. Aqui nós entramos em choque com grande parte da teologia. Eles pregam que a imortalidade não está no pacote do nosso nascimento, que ela só se concretiza através de cerimônias religiosas. O quarto evangelho, no seu prólogo, todavia, desmorona o invento ardiloso. A luz do Cristo ilumina todo homem que vem a este mundo. João capítulo 1, versículo 9. Nós já nascemos com a marca da filiação divina, sem exceção, todos são herdeiros do Pai Celestial. E ponto final. E aqui, meus caros, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E por gentileza do Stefan, o nosso site já está na telinha, à disposição de vocês. Valerá a pena ocupar alguns minutos do seu tempo. E voltaremos de imediato ao tema de hoje, filho de Deus ou bastardo. Obrigado, Stefan. Vejam que no texto que eu citei no bloco anterior, existem as palavras todo o homem. Este todo o homem significa a universalidade dos filhos do Altíssimo, independente de religiões ou de cerimônias. Qualquer ser humano que caminhe sobre a terra, portanto, é portador desta luz e vive em função desta luz. Justo ou injusto, bom ou mal, todos nós somos portadores de centelha divina. O Pai Celestial não faz acepção de pessoas. Percebam que o calor do sol e a bênção da chuva se derramam por igual sobre a terra. Uma coisa é muito clara para ser desmentida. Se eu partilho algo que saiu de Deus, este algo não pode morrer, porque Deus não morre. Se o reino de Deus está dentro de vós, como ensinou Jesus, esta parte do meu ser só pode ser imortal. Como pode o reino de Deus ser maculado pela morte? No século passado, eu e alguns amigos de ideais acalentamos um sonho fantástico. Tentamos interagir com outras crenças. Estávamos empolgados com o único rebanho para um só pastor prometido por Jesus. Aproveitando a amizade que eu tinha com um pastor evangélico, meu amigo, resolvi visitar sua igreja por ocasião do culto dominical. Meio relutante, o pastor terminou concordando em receber o meu grupo, mas com reservas. Logo ficou claro que ele não apreciava o contato.
Logo de chegada, fomos agraciados com o sólido chega para lá. Ele se dirigiu aos fiéis da sua igreja, chamando-os irmãos. Quando se referiu ao nosso grupo, ele usou o vocábulo amigos, separando o trigo do joio, naturalmente. Eles eram farinhas de outros sacos. E aquela farinha não produzia cola. Apenas os membros da sua igreja eram filhos de Deus, na opinião dele. Nós éramos alienígenas invadindo o terreno alheio. Os componentes do meu grupo não passavam de bastardos, desprovidos da filiação divina. Aquele pregador não poderia nos chamar irmãos em vista desta circunstância. E ele recordou até palavras do Evangelho para legitimar a barreira que nos separavam. Ele citou o Evangelho, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Ele queria tornar clara a nossa condição de descrentes, impropriamente admitidos numa assembleia de anjos. Não passávamos de vilões, enquanto eles personificavam filhos legítimos de Deus. Pelo batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, explica o pastor. Raciocinei cá com meus botões. Eu mereço a descortesia deste gajo. Afinal, eu invadira o pedacinho de céu que abrigava pessoas tão diferentes de nós, que somos profanos e pecadores. Eles exibiam santidade por todos os poros, e o contraste era gritante. O nosso grupo não acreditava em santidade explícita e ostensiva. Até a alcunha de crente jamais gozou de simpatia do nosso grupo. Conhecendo o grau de evolução exigido por Jesus, para quem afirma acreditar nele, eu até prefiro mesmo adiar esta comenda enobrecedora. Sinto-me mais tranquilo quando reduzo o meu facho. Se eu batesse no peito e me apresentasse como crente, estaria faltando com a verdade. A condição de aprendiz define melhor quem eu sou. Eu sou um aprendiz. Eu não me considero preparado para me intitular homem de fé. Por maiores esforços que faça, estou longe do padrão estabelecido por Jesus. Invariavelmente, tenho me conservado longe de benesses. O Evangelho aponta o gabarito daquele que crê. Escutem com atenção o que diz o Evangelho. É coisa espantosa. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem veneno, não lhes fará mal. Palavras de Jesus em Marcos 16, versículos 17 e 18. Por sorte, o mestre deixou estes sinais para flagrar falsos líderes. Será que estes que se intitulam homens de fé beberiam veneno sem problema? É uma pergunta muito interessante. Muita gente que se diz salva está longe desta imunidade. Cristão legítimo, mesmo picado por uma serpente venenosa, nada sofre.
Quem crê pode ingerir droga mortífera sem consequências. Quando o quarto evangelho aponta o reconhecimento consciente, sem sombra de dúvida, de que o Cristo interno vive em nós, então acontece o milagre. A todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que acreditam no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. A presença do Cristo interno, então, neste caso, deixa de ser hipótese. Não se trata de simples palpite de jogador de baralho. Esta crença numa hipótese será substituída pela convicção de experiência viva. A sapiência destrói a escuridão da incerteza. Ao invés de dizer, eu acredito, o sapiente proclamará, eu sei, eu fiz experiência e concluí. Este enxerga o Cristo vivo nas profundezas do Espírito. A exigência única, meus caros, é crer. Mas crer é muito mais do que sonha a vossa vã filosofia. Este crer proclamado pelo Cristo é uma realidade palpável. Quando o texto fala a todos que o receberam, ele aponta uma consciência que desabrochou completamente. Deus é nosso Pai, desde que criou o nosso espírito. Falta apenas de nossa parte a percepção desta realidade. Este botão vai se abrir quando nós adquirirmos olhos de ver e ouvidos de ouvir. E neste ouvir, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Paulo disse aos atenienses: em Deus vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Atos 17, versículo 28. Vejam, meus caros, uma coisa muito interessante. Paulo falava para os adeptos do paganismo, não era uma religião cristã, não, era para os adeptos do paganismo. Os gregos tinham aqueles milhares de deuses, eram idólatras, segundo a concepção moderna. E Paulo acreditava estreita intimidade entre eles e o Criador. Vejam só, os interlocutores de Paulo eram pagãos, segundo a concepção atual da própria teologia. E o apóstolo prova a sua tese, mais uma coisa importante, invocando poetas gregos também pagãos, eles confirmando a Bíblia. Isto aí, para muita gente, soa mal, mas eu entendo perfeitamente, porque o pagão, ou seja lá quem for, é filho de Deus e fim de papo. A literatura grega provando Bíblia conforme palavras de Paulo. É um escândalo para muita gente. Onde andará a coerência desses pregadores aloprados quando tentam aprisionar o amor divino na estreiteza das suas seitas?
E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do nosso tema de hoje: filho de Deus ou bastardo? Imortalidade e filiação divina são joias de alto preço, escondidas numa gruta encantada. As portas da gruta somente se abrirão, todavia, quando alcançarmos a glória de pronunciar as palavras mágicas: eu quero amar como Deus me ama. Não adianta espernear, não adianta criar atalhos enganadores. Quando Jesus falou do tipo de crença que remove montanhas, nem de longe ele se referiu ao triste espetáculo dos nossos dias. Isto que estamos assistindo não passa de caricatura. Isto de qualificar-se como imortal e filho de Deus, simplesmente pelo ingresso numa igreja, é estelionato. No seu tempo, o nosso rabi já demonstrou a ineficácia de exterioridades como panaceia. Isso de situar em oferendas e holocaustos o favor divino é falsidade. Jesus nega esta pretensão de arrecadadores. Ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não oferendas. Mateus 9, versículo 13. A Bíblia colocou a misericórdia antes da oferta. Estabelecer prioridades é decisão sábia. Misericórdia em primeiro lugar, antes do cofre. Louvar a Deus de forma certa, nunca esquecendo a obediência, antes das aleluias. As aleluias não estão na frente da obediência. Em primeiro lugar, nós temos que obedecer a Deus, para depois encher Deus de aleluias. É o próprio Jesus quem afirma: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de Deus. Mateus 7, versículo 21. Há quem proclame milagres como moedas de troca da filiação divina. Quem realiza prodígios alcança a imortalidade, pois se qualifica herdeiro da graça, dizem eles. Será verdade isto? Será legítimo filho quem exibe milagres no palco da mídia? Ninguém esqueça que Jesus apontou milagreiros que aparecerão no dia do juízo final. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos tantos milagres? E o mestre lhes dará o troco de imediato, está na Bíblia. Então eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos vós que obrais a iniquidade. Mesmo que os milagres tenham sido autênticos, Jesus repudiou aqueles milagreiros. Nunca vos conheci. Por quê? Certamente porque a cobiça compulsiva esteve presente dentro daquele evento, e ao lado da cobiça, o mau exemplo forneceu péssimos resultados. Percebam que existem milagres e milagres. No meio do trigo, o joio está espalhado. Não devemos confiar nas aparências. Por debaixo do pano aparecerão pedras falsas. Todos nós recebemos ferramentas de Deus para cumprir missão. Todos, indiferente a qualquer pessoa, todos sim
unanimidade das pessoas, universalidade das pessoas. Nada disto nos pertence, porém. Quem usar seus dons para a promoção pessoal já está enquadrado e vai sofrer o choque de retorno. Jesus dirá no dia do juízo final: nunca vos conheci. O esforço de realizar milagres vem do alto e tudo se processa aparentemente normal. Curas podem se concretizar, expulsões de espíritos malignos ocorrem e cessam dores. Mas o paranormal, autor dos prodígios, que não faz a coisinha certa, este não ficará impune. Quem desvirtua seus dons comerá fogo, porque não estamos aqui para levar vantagens. Deus nos entrega a ferramenta, mas a ferramenta não pode ser usada para lucro pessoal. Teremos que usá-las com absoluto desapego, com a consciência de servos inúteis, como ensinou Jesus. Deus é tudo e deveríamos agradecê-lo quando nos considera canal da sua misericórdia. Não cobrar por isso. Naquela tarde de 1957, no episódio que nós narramos da visita que fizemos, fomos apontados como bastardos da graça. Na opinião do pregador daquela igreja, o simples balbuciar da frase "eu aceito Jesus" foi suficiente para que aquele grupo, o grupo dele, nos discriminasse como inferiores. Esta frase, solta ao vento, os elegeu filhos de Deus. Ele lhes concedeu a imortalidade. Quanta coisa terrível! É uma tentativa esdrúxula de tapar o sol com a peneira. Essa santidade fora de hora não resiste ao menor argumento, porque está plantada na areia movediça de interpretações duvidosas. Gerações e gerações de teólogos montaram esta pirâmide de falsos alicerces para melhor controlarem as multidões. A sede de poder se encontra no vértice desta pirâmide. Muita gente vem se locupletando, defendendo regalias em benefício próprio. Verdades falsas, meus amigos, e falsas aparências. A Bíblia é idolatrada como infalível. E quando existe conveniência, eles a interpretam ao pé da letra. O fariseu da parábola era certinho. Ele jejuava e pagava o dízimo. O publicano, ele próprio, se considerava um miserável. Pela lógica do nosso mundo, qualquer de nós colocaria todas as fichas na figura politicamente correta do fariseu, contrariando as expectativas, porém, Jesus apostou no publicano. Este voltou para casa justificado. Contrariando as expectativas gerais, Jesus apostou no publicano pecador. O filho pródigo gastou seus bens com prostitutas. O irmão mais velho permaneceu trabalhando na fazenda do pai. O mestre ignorou o irmão mais velho e a figura do filho pródigo até hoje tem sido lembrada com alegria. E neste final de nosso bloco, nós queremos passar a palavra ao Stefan para a publicidade do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Muito obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O relógio hoje está correndo. Para a abordagem na próxima sexta-feira, 27 de março, estamos elaborando o seguinte tema: Aprendiz chora na subida.
Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje: filho de Deus ou bastardo? Aqui ninguém fuma nem bebe, dizem pessoas que se consideram cheias de virtudes. Será que Jesus apostaria nelas? De minha parte, eu tenho lá minhas dúvidas, porque o Evangelho parece dizer o contrário. A virtuosidade é uma coisa triste. Abster-se de fumo e bebida é bom procedimento em favor da nossa saúde, eu concordo. E isto não nos eleva acima dos outros, porém. Ninguém renascerá pelo Espírito porque não bebe. Ninguém se torna imortal simplesmente porque não fuma. Quem se encastela na torre de proclamadas virtudes, além de chato, torna-se perigoso até. De minha parte, eu digo com absoluta honestidade, fico de pé atrás, com excessos de aleluias. A insistência me recorda o fariseu da parábola. E também o seu desdém pelo publicano pecador. Agora, quando ele abre a Bíblia e se diz único imortal e o único Filho de Deus, minha paciência vai a zero. Não há tatu que aguente. Alguém em sã consciência concordará que alguma igreja é única capaz de fazer alguém filho de Deus? Considerar os demais seres humanos como bastardos é dose para elefante. Se isso fosse verdade, nosso universo seria habitado por trilhões e trilhões de bastardos, pelo fato de não professarem aquela religião do gajo. Aquele pregador que visitamos em 1957 tentou explicar. Eu chamei de irmãos os filiados da minha igreja, porque eles são os únicos que nasceram de Deus pelo batismo. Neste ponto eu perguntei a ele se ele já lera o Salmo 81, versículo 6. Salmo 81, versículo 6. Ele me encarou perturbado e não respondeu. Eu tomei ofensiva e repeti as palavras de Jeová. Eu disse: sois deuses e todos vós sois filhos do Altíssimo. Todos vós sois filhos do Altíssimo. Palavras de Jeová no Salmo 81, versículo 6. Muito antes de Jesus ter nascido, muito antes da invenção do batismo, muito antes do cristianismo, Jeová estendera a filiação para todos os filhos de Deus. Todos são filhos. Segundo as palavras do Salmo, todos são filhos, herdeiros da graça e participantes da glória. Independente de qualquer ocorrência, independente até das nossas fraquezas, na essência, estamos marcados pelo Criador. O salmista não exagerou, a voz veio de cima e ele simplesmente a tornou audível. O salmista foi apenas o médium para deixar os interesseiros perplexos. Jeová registrou ainda algo bem chocante. Vós sois deuses, disse Deus. Jesus diria mais tarde: o reino de Deus está dentro de vós. Tudo se fecha num círculo de universalização da graça. Não existem bastardos. Muçulmanos, católicos, protestantes, budistas e até mesmo ateus nascem do Pai Eterno. Todos se originam do amor de Deus. Talvez seja esta a evidência que conduz a Jesus a bater de frente com os puritanos que se proclamam farinha de outro saco. Mas então Getúlio insiste o Crispim:
Por que o primeiro capítulo de João registra o poder da filiação para os que o recebem? No entendimento do Crispim, isto representaria exclusões à vista. Já esclareci este assunto, mas vou repetir a lição para clareá-lo ainda mais. Numa desavença familiar, você briga com seu pai terreno e o proíbe de chamá-lo filho. Você acha que a sua disposição unilateral vai modificar o fato de que aquele homem é o seu pai? Vai modificar? Essas palavras não refletem a atitude do Pai Eterno sobre nós. Não é a atitude dele que está em jogo. Essas palavras refletem a nossa atitude para com Deus. É caminho de mão única, criatura e Criador. Não basta sermos filhos do Altíssimo, porque nós o somos essencialmente. É indispensável manifestarmos consciência da presença do Divino em nosso interior. E isto é o que nos falta para completar o círculo da unidade. Quando o evangelista João nos fala daqueles que o recebem, ele flagra o momento em que o botão de rosas do entendimento se abre. Vida eterna é isto: conhecerem-te a ti, ó Pai, por verdadeiro Deus, e a Jesus, o Cristo, a quem enviastes. Palavras de Jesus em João 17, versículo 3. Este passo é a tarefa que nos cabe pela nossa iniciativa. Filiação divina, imortalidade e eternidade sempre foram coisas reais e indiscutíveis para Deus, sem a menor sombra de dúvida. A falta deste entendimento tem sido inteiramente nossa, individualmente nossa. Descobrir o divino dentro de nós é algo inteiramente dependente do nosso esforço e da nossa vontade. Faz parte da busca que demanda muitas e muitas vidas. Para homens carnais e pecadores seria impossível realizar o salto em apenas uma existência. A sensibilidade deste encontro com o Pai Celestial será fruto de renovadas experiências na carne. A sensibilidade deste encontro com o Pai Celestial será fruto de renovadas experiências de corpo e espírito unidos. Somente através da reencarnação nós chegaremos lá. Como o pai do filho pródigo, Deus está nos esperando de braços abertos. Em todo o tempo, a única coisa que nos tem faltado é despertarmos para a suprema realidade de que somos filhos do Altíssimo. Vós sois deuses, bradou Jeová. Nós somos uma semente de Deus. Plantada, ela se tornará uma apenas com Deus. Seremos um com Deus, como Jesus era um com Deus. Se o Mestre recomendou que pedíssemos, venha o teu reino, é porque ele sabe que um dia o reino chegará em nossos corações pelo entendimento nosso de que este evento se realizará. Se o Mestre recomendou que pedíssemos a consolidação deste reino, demonstra que ele desejava a nossa participação. Esta eu acredito ser a maior tarefa de todos os seres humanos: procurar Deus no recesso do coração e divulgar esta mensagem de amor. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto
e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Na próxima sexta-feira, dia 27 de março de 2015, estaremos aqui outra vez, meus caros amigos, agora para divulgar o tema Aprendiz chora na subida. E agora só nos resta agradecer a todos vocês por esta maravilhosa oportunidade de contato. Deus que nos ajude a todos. Deus que nos abençoe a todos. Deus que derrame paz, conforto, saúde, alegria, prosperidade, mas acima de tudo, meus amigos, muito amor no coração. Muito obrigado e boa noite.